trazer este vídeo, porque eu assisti ele ontem, irmãos, e eu comecei a chorar. E eu não posso chorar, porque senão não vou enxergar. Para começar, eu estou pregando pela primeira vez com o celular. Para quem conhece a minha história, eu amo papel. Na hora de pregar, eu tenho vários caderninhos que são pregações minhas. Mas no Congresso de Mulheres foi feito um desafio para sair do casulo. E eu sempre admirei as minhas irmãs que pregam, que fica com o celular e vai e tudo. E eu achava aquilo lindo. Eu falei assim, quando é que eu vou conseguir fazer isso e não me perder? E eu fiz esse desafio naquele dia. Eu preguei com um tablet, né? E acho que funcionou, não sei. E eu falei, Senhor, a segunda vez o Senhor vai me colocar num culto de domingo, misericórdia. Mas eu não podia voltar atrás, não posso voltar atrás, porque eu fiz um acordo comigo mesmo, de sair do casulo. Se eu voltasse para o meu caderninho, eu ia voltar para o casulo e eu continuar sendo limitada àquele sistema que me aprisiona, de uma certa me aprisiona, né? Porque sem aquilo lá eu saio da minha zona de conforto. Eu não sei, eu fico toda perdida. Hoje eu espero que eu não fique. E voltando ao vídeo, e eu comecei a chorar, e eu falei, Senhor, farão as mesmas obras. Cadê esta igreja? Cadê esta igreja? Cadê este povo? Que o Senhor falou, se creres em mim, farão as mesmas obras. Cadê as obras? Que o Senhor Jesus falou que nós faríamos. Que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Os mortos ressuscitarão. A gente não consegue ressuscitar nem a nossa coragem que está incubada na nossa preguiça, né? E aquilo me chamou a atenção e eu assisti esse vídeo e eu comecei a chorar e eu falei, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia da tua igreja. Essa igreja que vai abalar o mundo, essa igreja que vai mexer com as estruturas do pecado das pessoas, onde ela está? Onde que está essa igreja? Porque avivamento significa isso. Reativar, trazer de volta a vida, o fluir da vida. Onde que está o avivamento dentro de você? O tema que o pastor falou para a gente estar ministrando este mês, eu falei, eita Senhor, o chicote vai estralar. Avivamento no sentido espiritual significa a ação de receber o Espírito Santo de Deus, que é capaz de purificar e corrigir e libertar. Eu acredito, irmãos, que em toda a história lógico, avivamento ele vem de épocas em épocas, né? E eu acredito que esse é um tempo apropriado para o avivamento, para a igreja do Senhor. Este é um tempo que a igreja do Senhor precisa buscar o avivamento. Vivemos numa geração corrompida pelo pecado. Pessoas que você olha e você fala assim, como é que um ser humano criado por Deus, que o Senhor amou tanto, que deu seu único filho, e essa pessoa tem consciência disso, ela pode se entregar a uma vida tão de pecado, tão distante de Deus, ela pode se distanciar tanto de Deus. Mas o mundo hoje está assim. A humanidade hoje está assim. A igreja do Senhor hoje está assim. Você está sentado aqui e hoje você pode estar assim, distante de Deus. Achando que você estando aqui, você está vivendo uma vida de santidade, você está vivendo uma vida conectada com o Senhor. E de repente o Senhor está te chamando hoje, está falando assim, ei, volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor, porque você está muito distante de mim. Arrependimento, queridos, não é barulho, não é falar em línguas, não é pular. Isso é resultado já do fogo queimando no teu coração, no meu coração. Aí sim, isso é o resultado. Mas não é isso. E a gente vai ver aqui o que é avivamento. Vivemos a urgente necessidade de um avivamento. A igreja hoje está clamando pelo um avivamento. A pergunta é, quem vai se dispor? Quem vai se dispor a buscar este avivamento? Porque avivamento é arrependimento. É passar por processos de transformação de caráter. Aquilo que está impregnado dentro de nós e a gente não percebe. Meio sutilmente ele vem, o pecado vem. Começa a nos dominar. Começa a nos moldar aos padrões deste mundo.
E a gente deixa de viver as primeiras obras, deixa de viver o nosso primeiro amor. Aquele primeiro amor que fazia a gente chorar na presença do Senhor, pelo simples vídeo. Esse vídeo me impactou muito. E eu não parava de falar, Senhor, cadê esta igreja? Cadê eu? Onde eu estou? Eu passei uma semana que, meu Deus, meus filhos estão aqui, eles estão vendo. Gente, pensa não vou falar inferno, não, que minha casa é a casa do Senhor. Então, quando você falar assim, ai, que inferno, cuidado, que Satanás da sua casa pode ser você, então toma cuidado. Eu vivi uma semana tribulosa mesmo. O diabo tentou fazer de tudo para eu não estar aqui. Eu ainda falei para o meu marido, fica de plano B, porque eu não sei se eu vou conseguir desenvolver, eu não consegui estudar, eu não consegui ter tempo para estudar, não consegui. Para quem não sabe, a minha mãe teve um AVC e eu estou cuidando dela. E ela é praticamente quase 100% dependente de mim. E eu voltei a trabalhar também esta semana. Então, assim, juntou tudo. E eu falei, Senhor, mas o que vem em primeiro lugar na minha vida? É o meu chamado, é o Senhor. E eu creio que o Senhor vai me capacitar. E aqui estou, esperando e confiando nele, que ele vai me capacitar. E, irmãos, tenham paciência comigo um pouquinho, porque eu chamei a irmã Márcia e falei, irmã, pelo amor de Deus, você não sabe o que aconteceu. O meu olho começou a dar aquela mancha. Quem usa óculos sabe que tem uma hora que o olho começa a fazer assim, né? E eu falei, mas não é que Deus me deu um presente agora? E resolveu dar um negócio no meu olho aqui, porque eu não vou falar que foi o diabo, não. Foi Deus mesmo. O que ele quer com isso? Eu pedi para a irmã orar. Estou esperando um milagre aqui, mas eu vou estar tentando ler, a gente vai se entendendo aqui e vamos chegar onde o Senhor quer, tá? Que é nos ensinar realmente a depender dele, a estar cheio do Espírito Santo dele. Então, vamos ler Marcos 9, 28 e 29. Fala assim, depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Pode colocar Atos 2 já, irmãos, porque aí eu já leio. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ler Atos 2. Só que é o seguinte, a igreja vai ler. Vocês são capazes? São? Então, coloca aí. Vocês vão ler Atos 2. Pode começar. 1, 2, 3 e já. Acabou? Não, leu tudo? Leu o 17 também? Não, é para ler tudo. Vai até o... Ele pula do 21 e vai para o 37. Eu mandei. Ele pula do 21 e vai para o 37. Vamos lá, 37. Amém? 39. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos, para
todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Se você está aqui, é porque o Senhor te chamou para estar aqui. Em Marcos, que foi o nosso versículo primeiro, a gente vê a história bem constrangedora para os discípulos, né? Jesus sai para orar com Pedro, Tiago e João, no barquinho. E quando ele chega, ele encontra um alvoroço, né? Os seus discípulos meio que alvoroçados. E ele pergunta o que está acontecendo. E aí o pai daquele jovem fala: Senhor, sou eu o causador de tudo isso. Meu filho sofre. Ele tem convulsões e ele tem demônios. E eu trouxe para os seus discípulos expulsá-lo, mas eles não conseguiram. E diz aqui que quando Jesus ouviu a história, Jesus foi lá, orou e expulsou. E os discípulos, quando Jesus entrou em casa, aqui no 29, fala assim... E depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-los? Jesus disse: porque há certos demônios que só saem com jejum e oração. Ele queria dizer o quê? Que entre demônios e demônios existe uma hierarquia. E no topo desta hierarquia existe Satanás. E a função dele é atuar na mente dos filhos da desobediência. Essa é a função de Satanás em nossas vidas. Operar na nossa mente. E a gente vê aqui, esse menino, ele representa um mundo hoje. E os discípulos, a igreja atual. Uma igreja que perdeu a sua essência, perdeu o seu impacto daquela igreja primitiva. É uma igreja que você vê muito barulho, mas a ação mesmo do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Quantos aqui essa semana ouviu que uma igreja, o culto foi tremendo e que um morto ressuscitou? Quantos aqui? Quantos aqui ouviu um testemunho de alguém que foi na igreja e fogo desceu e um paralítico foi curado? Quantos aqui ouviu nessa semana do seu irmão que foi na igreja, estava com tremenda dor de cabeça e orou e foi curado? Eita, irmão, nem uma dor de cabeça? Então, cadê esta igreja? Então, estes discípulos, eles estão representando a igreja atual. A igreja que esqueceu o seu primeiro amor. A igreja que esqueceu que o avivamento é para aqueles que buscam. O avivamento é para aqueles que creem e buscam o Senhor. O versículo 1 fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam no mesmo lugar. Havia uma concordância. A gente vê a história da rua Azusa. Diz a história que eles se reuniram, um pequeno grupo de pessoas se reuniu com um propósito. Qual era aquele propósito daquele povo? Uma campanha para bens, para uma casa, para um emprego, campanha da prosperidade, campanha não sei do quê? Não. A palavra de Deus, a história conta que eles estavam reunidos com um só propósito: buscar o avivamento. Era um grupo de pessoas excluído pela própria igreja. Eram pessoas que eles não poderiam participar de certas igrejas. E eles começaram a se reunir naquele lugar, naquele pequeno lugar. E diz a história que aquele lugar foi crescendo por causa das pessoas. As pessoas começaram a ouvir, começaram a ver que algo estava acontecendo ali. Até que um dia veio do céu um som como de um vento impetuoso e as vidas foram cheias do Espírito Santo. Tem a parte de uma senhora que dizem que ela começou a tocar o piano e ela tocava lindamente, depois descobriram-se que ela nunca tinha tocado. Que aquela cidade foi impactada, que os prostíbulos foram fechados, que os bares foram fechados, que as pessoas que viviam numa vida errada, elas se arrependeram e começaram a buscar ao Senhor. Você está disposto a buscar ao Senhor nesta noite? Esta tarde ainda, e terminar a noite com o fogo do Espírito Santo sobre você?
Você está disposto a experimentar este avivamento? Porque diz aqui que ele é para hoje, ele é para todos os dias. O avivamento que o Senhor prometeu para a sua igreja, ele é para todos os dias. É para você e é para mim. Mas não depende de mim o seu avivamento, depende de você. O avivamento não é do homem para Deus, é de Deus para o homem. E se você se dispor, o Senhor vai te encher. E quando o Senhor nos enche, a nossa vida ela não pode ser mais a mesma, queridos. Quantas vezes eu vejo no final de pregação alguns irmãos falando assim: nossa, essa pregação me impactou, nunca mais eu vou ser o mesmo. E eu, oh, aleluia, glória a Deus. E depois eu vejo, cadê o irmão? Está lá no mundo. Então ele não experimentou realmente o impacto da palavra do Senhor. Porque quando a palavra do Senhor ela causa impacto no nosso coração, ela mexe com as nossas estruturas. Se a palavra do Senhor não tem mexido com a tua estrutura, querido, algo está errado com a sua vida. O seu conceito de cristianismo está errado. Todo avivamento é produzido por Deus, não por vontade humana. Você pode até querer fazer de tudo, mas ele é produzido por Deus. Diz aqui, ó, eles estavam esperando a promessa. Deus fez a promessa. Havia uma promessa. Eles acreditavam que o Deus é um Deus que cumpre promessa. O nosso Deus é um Deus que cumpre promessa. Ele não é como o homem, como diz a palavra do Senhor, filho do homem para que minta. Ele não é como nós, que oscilamos nas nossas decisões, oscilamos nos nossos pactos, que nem eu testemunhei aqui do meu casulo. Eu não posso, eu fiz um pacto com o Senhor. Eu vou na fé, estou aqui, glória a Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Deus cumpriu a promessa. Deus cumpriu a promessa. E Ele vai cumprir a promessa. Ele já cumpriu, na verdade. Ele já cumpriu, só depende de você. A promessa está cumprida. Que Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Só depende de você, já está com você. A promessa já está comigo. Se eu vivo nessa vida, não ia falar outra coisa, mas não é não. Mas essa vida rasa, de busca, não é culpa do Senhor, é culpa minha. Se o meu evangelho está raso, a ponto de eu não conseguir orar pela uma dor de cabeça. Nossa, Márcia, ó, abriu. Glória a Deus, lá, ó, irmã, ufa. Ô, glória, irmãos, estavam na luta aqui. Eu pedi para a irmã orar, eu falei, irmã, ora por mim, porque olha que responsabilidade que eu dei para ela, e agora eu estou falando sobre isso. Veio uma mancha sobre, eu trouxe até um óculos de reserva, eu falei, vou trocando até dar certo, mas está dando certo, né? Eles passaram a falar das grandezas do Senhor, aquele avivamento sobre aquele povo. Eles dizem que eles começaram a falar, estavam eufóricos e começaram a contar as grandezas do Senhor. O avivamento, queridos, eles afastam de nós o espírito da murmuração. A murmuração, ela desagrada o coração de Deus. Eu sempre falo, a murmuração é você celebrar aquilo que não deu certo. Porque quando você toda vez está murmurando pelo algo que não aconteceu, você está celebrando, você está falando, ó, valeu, não deu. Está murmurando, você está celebrando algo que não deu certo, isso não agrada ao Senhor. É você celebrar aquilo que Deus fez na tua vida, é isso que tem que ser celebrado. E eles começaram a celebrar, e se alegrar, e contar os grandes feitos do Senhor. Às vezes eu tenho uma mania de quando eu estou lendo, eu consigo viajar na história. Diz que toda pessoa que trabalha com arte é assim, né, Amandinha? Por isso que ela é essa bênção que é. E eu consigo visualizar, eu não sei se vocês são assim, quando eu estou lendo a Bíblia, eu consigo entrar na história, eu vejo o cenário, eu vejo roupa, eu sinto perfume. E isso é muito gostoso, porque ela marca na vida da gente. E eu fiquei imaginando, aquele dia deve ter sido um barulheiro terrível. Deve ter abalado aquela cidade. E a Bíblia fala que aquele pequeno grupo que estava reunido ali, abalou toda aquela cidade. O avivamento, ele abre os nossos olhos espirituais. Se você tem caído em ciladas do diabo, aí é porque os seus olhos espirituais estão fechados.
Se você tem caído nas mesmas tentações, é porque os teus olhos espirituais, eles estão fechados. Porque a palavra de Deus fala que o avivamento, ele abre os nossos olhos espirituais, porque os olhos espirituais daquele povo foram abertos. Eles falavam línguas de outros irmãos e eles se entendiam. Ele entendia o que o irmão estava falando em inglês. Eu não falo inglês, mas eu entendia japonês, eu entendia inglês. Era assim que acontecia. O avivamento, ele faz isso. Não há avivamento sem entrega, sem renúncia. Se você acha que você vai subir de patamar, sem renunciar essa sua vida, como eu falei, de comodismo na presença do Senhor, você não vai. Renúncia que não causa dor, ela não é renúncia, ela é alívio. Se você está renunciando a alguma coisa que não te causa dor, é só algo que está te causando problema e você quer ficar livre dele, para se aliviar por ele, então vou escolher isso. É igual eu falo de jejum. Se eu fizer um jejum e tirar refrigerante, Coca-Cola, por exemplo, é a melhor coisa do mundo. Eu não tomo Coca-Cola ou coisa ruim. Não sei como alguém consegue gostar de um negócio desse. Então, para mim, um jejum de Coca-Cola é de boa. Mas tira... Né? Tira um Dolly para ver. A rapadura também, tira para ver como é que é. Fazer um jejum de rapadura. Então aí é complicado. Aí já o demônio se manifesta, já começa a entortar. Aí eu fico meio preocupada. O avivamento traz crescimento sadio para a igreja. A gente vê aqui no 41 que foram mais de 3.000 pessoas impactadas com aquela palavra. 3.000 pessoas aceitaram Cristo, conheceram a verdade e transformaram a igreja daquela época. Sabe qual é a prova disso? É que você está aqui. A prova da transformação daquele povo, da explosão daquele avivamento é que você está aqui hoje. A igreja primitiva, ela foi movida de uma forma sobrenatural, de um poder tão sobrenatural. Aqueles homens não tinham medo de morrer por Cristo. Para eles, como diz apóstolo Paulo, para mim, morrer é lucro. Você acha que renunciar esse seu pecado aí é perda ou é lucro? Hein? Vamos lá, igreja, eu estou aqui, acorda, vem para mim. É perca ou é lucro? É lucro? Então por que você não solta ele? E aí? As pessoas acham que pecado, gente, é aquelas coisas grandonas. Não, queridos. Há pecadão e pecadinho. Há consequência grande e consequência pequena. Mas o pecado é o pecado. E o pecado, ele desagrada o coração de Deus. Ele entristece o coração de Deus. Ele nos leva para mais longe de Deus. Uma vida de oração, ela nos aproxima de Deus. Uma vida sem oração, ela nos distancia de Deus. Como é que está a tua vida de oração? Você se considera uma pessoa próxima de Deus? Pela tua vida de oração? E aí? Sinto muito, irmão. É avivamento. Avivamento é isso. Tem uns irmãos aí que estão meio... Ai, meu Deus, a pastora não prega assim. Não prego mesmo, não. Mas é isso aqui que o Senhor está mandando falar. O que temos feito para isso acontecer na nossa igreja? 3.000 pessoas foram impactadas. 3.000 pessoas foram transformadas. E dessas 3.000 pessoas se estendeu até nós aqui. E o que nós temos feito pela igreja? A igreja hoje CQL. O que você tem feito? Você consegue fazer um balanço do ano que passou? Nada melhor, porque hoje é janeiro, estamos começando o ano ainda. Quantas vidas você ganhou para o Senhor no ano que passou? Quantas vidas você impactou com esse evangelho vivo e verdadeiro que arde dentro do teu coração? Quantas? Irmão, tá difícil, porque os irmãos estão meio esquisitos.
Dá glória a Deus, irmãos. Deus está te libertando hoje, e aí? Meu filho, não brinca não. Sabe o que é o problema, queridos? É que a gente dá muito lugar para os obstáculos que vêm a nós. Qualquer obstáculo que venha a nós é motivo de nós não nos sentirmos capazes de cumprir o ID, capaz de fazer a obra do Senhor, capaz de atender uma convocação, capaz de estar aqui. Se eu perguntar para vocês aqui, quantos, se o pastor mandasse lá para o seu líder e falasse assim, faz o seguinte, domingo escolhe um discípulo teu para pregar no culto. Eu quero que levante a mão. Quantos aqui? De boa. E aí? Glória a Deus, o Senhor é contigo, que Deus te dê poder e ousadia. E todo espírito de medo, que o Senhor tire de você, em nome de Jesus. Quem mais? Poder e ousadia. Poder e ousadia. Poder e ousadia, irmãos. Poder e ousadia. Poder e ousadia eu profetizo sobre a vida de vocês. Eu repreendo todo espírito de medo, toda limitação, tudo aquilo que o diabo colocar na mente de vocês, que vocês não são capazes, eu repreendo hoje em nome de Jesus. E eu declaro que este ano será um ano de poder e de ousadia sobre a igreja do Senhor, sobre a tua vida. Poder e ousadia, como foi no dia de Pentecoste. Este avivamento seja sobre você todos os dias da sua vida. Que as vidas sejam transformadas pelo poder e ousadia que está em você. Em nome de Jesus, receba. Amém. O Senhor, Ele é poderoso e esses obstáculos, eles não podem nos parar. O obstáculo, ele é algo terrível, queridos. Ele prende os nossos sonhos. Deixamos de avançar por causa de pequenos obstáculos, que não queremos passar por cima deles. E vivemos nessa vida mesquinha, de vir, sentar, levantar e ir para casa, de vir, sentar, levantar e ir para casa, ir para a célula, voltar da célula. Quando tem metas, eu não cumpri dessa vez. Tá bom, irmão, vamos na próxima. Também não cumpri dessa vez. Irmão, não. E aí? Cadê o Jesus que habita em você? Onde Ele está? Cadê o Espírito Santo que habita em você? Onde Ele está? Quem está falando mais? A tua alma ou o Espírito Santo? Porque a nossa alma é complicada. Ela vê os obstáculos. Olha o que fala em Gênesis 22, 17 e 18. Foi o único versículo que eu peguei da pregação que o pastor mandou eu preparar. Eu tenho que pôr, porque tem que ter. Isaac tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes o nome que seu pai lhes dera. 17. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. A história, se a gente for ler a história, fala que Isaac prosperou muito. Mas chegou uma época que houve fome naquele lugar. Fome e seca. Isaac, ele foi para a terra do seu pai. E chegando lá, ele sabia que ele era um lugar que tinha água. E a água é tudo. A água é praticamente a essência da vida, né? Sem água você não vive, né? E quando chegou lá, ele descobriu que os filisteus tinham jogado entulhos naqueles poços, que os poços eles estavam cheios de sujeira. E o que ele poderia fazer? Ele sabia que a terra era boa, que poderia ter mais águas, porque o pai cavou muitos poços. Mas ele decidiu desentulhar aqueles poços. E ele desentulhou aqueles poços e a água voltou. Eu acredito que aquele povo que estava com ele, ficou meio incrédulo. Falou, porque quando o entulho vem, ele tira a sua visão do que está embaixo dele. É ou não é?
Quando tem muito, muito lixo, você não vê aquele terreno lindo que está debaixo do lixo. Você precisa tirar tudo aquilo para você olhar e falar, uau, tinha um piso lindo aqui, eu não sabia. E foi isso que Isaac fez. E eu acredito que tinha muitas pessoas incrédulas, que não ia sair nada dali, porque era um tempo de seca. Diz a história que a fome estava sobre aquela terra e havia seca sobre a terra. E a água fluiu de novo. E um dos obstáculos para nós é a incredulidade. Não é para mim, é para o irmão do lado. Não é para mim, é para a pastora Gil, porque ela é toda. Eu não sou nada, irmão, você não sabe de nada. Eu sou igualzinho a você. A incredulidade é um dos maiores obstáculos que tem impedido de nos aproximar e buscar a face de Deus. Olha o que diz aqui em Hebreus 3:12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha corações perversos e incrédulos, que se afaste do Deus vivo. O coração incrédulo, ele nos afasta de Deus. Sabe por quê? Porque ele nos faz esquecer o que Deus já fez em nós. Ele nos faz esquecer as maravilhas do Senhor. Pior, ele nos distrai para nós não nos alimentarmos mais da palavra. Porque se você quer vencer a incredulidade, você tem que se alimentar da palavra. Não tem outro jeito, queridos. Não tem outro jeito de você ser cheio do Espírito Santo. Não tem outro jeito de você vencer as tentações. Não tem outro jeito de você fazer o ID de Cristo sem não ler a palavra. A essência da tua vida, o norte da tua vida, a mola mestre da tua vida é a palavra. Não tem outro jeito, eu lamento te dizer, não tem outro jeito. Se você não buscar a palavra de Deus, você não vai conseguir sair dessa vida de mesmice. Digam glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o sobrenatural de Deus. E o mundo espiritual que eu almejo os meus olhos ver. Contemplar as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Ter a mente aberta. Os nossos olhos, os meus olhos espirituais se abrir como se abriu para aquele povo. E eles começaram a contemplar e jubilar e falar das maravilhas do Senhor. Como é bom, queridos. Como é bom ver as maravilhas do Senhor. O coração incrédulo, ele faz isso. Ele nos faz esquecer tudo isso. O obstáculo da doutrina. A impureza doutrinária. Essa é pesada. Nós vivemos uma época de teologias fundadas por homens, com fundamentos humanos, seitas, igrejas abertas de acordo com o seu próprio padrão de vida. Eu não consigo ficar naquela igreja porque não tem nada a ver comigo, o pastor é muito chato, é muito santo, pega muito para ler palavra, para moldar a minha vida. Eu vou criar uma igreja com o meu perfil. Eu conheço uma pessoa, ela não conseguia congregar. E ela criou uma igreja para ela. E é uma pessoa de Deus mesmo. Realmente, eu conheço a pessoa e é uma pessoa de Deus. São grandes servos do Senhor. Só que tinha uma área na vida daquela pessoa que ela precisava ser tratada. Mas ela achando que criando uma igreja, colocando os seus padrões, colocando as suas normas, aquilo ali não ia interferir. E o Senhor colocou uma situação. Para começar, todos os membros tinham o perfil que aquela pessoa tinha problema. Aí chegou um belo dia, que aquela pessoa não aguentou e fechou a igreja. E ela entendeu que ela precisava não adaptar a igreja a ela, não adaptar o pastor ao que ela pensava, ao que ela achava, como era a vida dela. Ela entendeu que ela precisava se adaptar às direções que estavam sendo dadas, se sujeitar a uma autoridade e entender que Deus coloca pessoas nas nossas vidas para nos guiar, queridos.
Deus coloca pessoas nas nossas vidas para nos guiar. Você não é uma ovelha desgarrada. Se você não tem ninguém para te guiar, você é uma ovelha sem pastor. E a ovelha sem pastor, ela é presa fácil. A gente vê todas essas histórias de filmes que tem rebanhos de ovelha. Quando a ovelha se afasta do pastor, ela provavelmente não volta mais. E o destino dela é a morte, porque ela vai ser devorada por predadores. E se você vive uma vida, escuta bem o que eu vou te falar, independente. Aqui você é uma coisa, mas quando você entra no carro, você fala o que você pensa, o que você acha, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Me desculpa, você está perdendo tempo. Você está perdendo um tempo precioso da tua vida. Vai procurar outra coisa para fazer. Porque vai chegar a tua velhice, e você vai olhar e vai falar assim, o que eu fiz? Eu sou uma pessoa ranzinza, reclamo de tudo. Por que eu faço isso? Porque você fez isso toda a sua vida. Abre mão disso. Abre mão disso. Aprenda a se sujeitar. Aprenda a ouvir. Aprenda a aceitar um conselho. Queridos, ninguém está aqui para dar conselho, porque não tem nada para fazer da vida, não. Eu tenho 53 anos, então se eu abrir minha boca para te aconselhar para alguma coisa, em alguma área, situação, é porque certamente eu já passei por ela e eu já quebrei minha cara. Mais do que vocês, porque eu acredito que mais velha aqui só tem eu, meu marido, pastor Paulo em primeiro lugar, pastor Ayane. É uma igreja de jovem, uma igreja linda. Meu Deus, é uma igreja de jovens. Jovem, o que você tem feito da tua vida? O que você tem feito com o teu chamado? Cadê a tua família do teu lado? Cadê a tua mãe? Cadê o teu pai? Cadê o teu irmão? Cadê esse evangelho que você serve? Chega! A tua família está indo para o inferno. Por quê? Eu te pergunto, por que a tua família está indo para o inferno? Não está com você. Talvez uns é pelo um processo que está passando. Está indo, está conseguindo, mas eu estou falando daqueles que conhecem o seu coração e fala assim, poxa vida, eu não sou capaz de lavar um prato para minha mãe, eu não sou capaz de arrumar o meu quarto para minha mãe. Filhos que colocam o dedo na cara dos pais, você para cá, você para lá. Irmãos, olha, meus filhos sabem, lá em casa o Espírito Santo, ele se move em você com gemidos. Quando meu filho fala, você, eu falei, você nada, menina, é senhora. É ou não é? O Espírito Santo, ele move com gemidos, porque eu pego com vontade. É complicado. A impureza doutrinária tem trazido dúvidas para dentro da igreja. Isaías 31. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselhos, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Olha que sério isso, querido. Aqui é a história de Judá. Judá fez uma aliança com o Egito para se proteger da Síria. Eles rejeitaram a aliança com Deus. Eles rejeitaram o cuidado de Deus. Foi o que eu falei. Quanta gente está rejeitando o cuidado do líder? Porque fala, ai, que história é essa de cobertura? Que história é essa de ficar mandando na minha vida? Pois é, essa pessoa que está mandando na tua vida, te ama tanto, que muitas vezes, ela deixa o conforto da casa dela para ir te socorrer nas merdas que você faz por aí. Chega, né? É tempo de se arrepender. Eles preferiram a capacidade humana do que o poder do Espírito Santo. E é o que a gente faz. A gente prefere fazer pela nossa capacidade do que depender do poder do Espírito Santo. A igreja de hoje, queridos, ela está acostumada com o pecado de uma tal maneira
Que você, tem igrejas que você entra, você não sabe se você está num clube do mundo ou se você está na igreja. Eu estou falando de coisas que eu sei, de coisas que eu vejo, de coisas que eu sei. Eu não estou supondo nada não, queridos. É um evangelho mudando. 1 Tessalonicenses 4, 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Para a santidade. Se você não se alimenta da tua palavra, se você não cuida da tua alma, certamente ela vai se corromper. Quando não cuidamos da nossa alma, ela se corrompe. E para a sua alma não se corromper, você tem que alimentar ela do Espírito Santo de Deus. Você tem que buscar estar cheio do Espírito Santo de Deus todos os dias. Para a sua alma não pecar contra o Senhor. Isaías fala, né? Ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ninguém aqui tem uma vida isolada no deserto, né? Todos nós convivemos com pessoas lá fora, não é verdade? Então, a tua alma, ela tem que estar guardada, selada pelo Espírito Santo de Deus. Mas e aí? Quem nós somos neste mundo? Quem você é no seu mundo, no seu bairro, na sua casa? Mateus 5, 13 e 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: vocês são o sal da terra. Sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para se jogar fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, luz. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Somos a luz do mundo. A igreja, ela é a estrutura moral deste mundo, você sabia disso? Você é a estrutura moral deste mundo. Está aqui, ó. Nós somos a luz do mundo. Não se pode construir uma casa por luzes e tudo e colocar ela no lugar. Ela vai aparecer. Você tem aparecido? Quem é você? Você é um farol ou um barco à deriva que vai conforme o vento te guia? Fala que nós somos luz, nós somos um farol. Um farol, ele dá direções, não é isso? Dá direções para aquela embarcação. Se ela está perdida no mar, sem direção, ela vai ver aquele farol. Quando ela vê aquele farol, ela encontrou o rumo dela. E eu te pergunto, você é um farol ou você é um barco à deriva? Pedro, olha que interessante. Pedro, ele foi descobriram que ele era um discípulo de Jesus, porque ele era um farol. Por mais que ele estivesse negando Jesus ali, ele era um farol. Sabe por quê? Porque tem partes que falam assim, você é sim. Quando ele falava, não sou, você é sim. Sabe por quê? Porque você fala como ele. Você se comporta como ele. E aí? Você fala como ele, você se comporta como ele quando você está no seu grupinho de amigos? Quando você está na sua escola, quando você está no seu trabalho, você fala como ele, você se comporta como ele? Você é um farol para aqueles que estão do teu lado, no seu trabalho? E aí? Certa vez eu falei para uma pessoa assim, ai gente, eu não posso falar, vou mudar. Esquece. Complicado. E a gente tem que entender isso, queridos. Qual é a nossa influência sobre a vida das pessoas? Qual é a sua identidade espiritual? Qual é a sua identidade espiritual hoje? Na tua casa? Qual é a sua identidade espiritual? Efésios 4,14 diz assim: então não seremos mais como crianças, arrastados como pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados.
Não somos mais como criança. Eu acredito que hoje nós tivemos batismo. Gente, que estão começando hoje, né? Começaram agora no último encontro, na caminhada com Cristo, selou hoje com o batismo e recebe uma palavra dessa. Eita! Você está mudando. Você está crescendo. E precisa deste alimento. Entender que se você não renunciar às suas vontades, entender que este evangelho que você começou a seguir é um evangelho puro, santo e verdadeiro. Se ele é puro e se ele é santo, ele tem que habitar num coração puro e santo. Eita, que o povo aqui ou está assustado comigo, ou então, não sei, Senhor. Pai, estou fazendo o que o Senhor mandou. É sério, querido, Jesus não está nos convidando para mudar essa nossa postura para um avivamento. Jesus não está te convidando para despertar e buscar o avivamento. Ele está te convocando, igreja. Jesus está nos convocando para um novo tempo, um tempo de avivamento, um tempo de transformação, um tempo de saquear o inferno. Entende isso? Você não vai fazer isso sem não se encher de um avivamento. Nós precisamos entender isso, querido, que a nossa maior necessidade é ser cheio do Espírito Santo. A minha maior necessidade hoje é ser cheia do Espírito Santo. Não é ter um bom emprego, não é ter um carro do ano, não é ter uma casa própria. Isso vem. O Senhor prometeu. É ser cheio do Espírito Santo. Por favor, entendam isso. Saiam daqui com isso cravado no seu coração. Mesmo que você não guarde nada que eu falei, mas isso não percam. Guarde, crave. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se eu fosse cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou vencer o pecado. O pecado que abate a minha alma. Porque se você peca, irmão, e a sua alma não fica abatida depois, então, eu não sei nem o que falar para você. Não sei nem o que falar para você. Porque se você peca, e você não sente tristeza pelo seu pecado depois, então algo muito sério está acontecendo com a sua vida. Preciso chamar a pastora Ayane e fazer libertação com você 1 mês. Atos 4:31. Não mandei para a mídia. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe por que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Porque ele vai te encorajar. Eu declarei aqui, coragem e ousadia. Nós teremos um ano diferente, uma igreja que não vai se prostrar para as dificuldades. Você pensa que vai ser fácil o ano? Você pensa que vai melhorar as coisas? Quem está buscando pelo um evangelho, pelo um mundo melhor, sinto muito, queridos, te decepcionar, mas não vai ser assim. Aconteceu algo muito sério comigo nessas eleições. Eu fiz aquela intercessão que era para fazer, né? Eu fiz. E no dia da eleição, eu subi para o meu quarto, falei para o meu esposo assim, eu estava com meu coração aflito, angustiado, uma angústia, eu não entendia por quê. E eu falei para o meu esposo, eu não quero saber o resultado, eu preciso dormir. Porque se eu soubesse, eu não ia dormir. Eu falei, eu vou pôr fone de ouvido, eu vou assistir filme, eu vou ouvir louvor, só amanhã. Vocês me falam, mas quem disse, né? Curiosa. E começou a vir uma opressão no meu quarto. E eu comecei a chorar. Meu marido é testemunha. Foi ou não foi? O demônio se manifestou, né? Comecei a chorar e uma revolta. Eu falei, como é que o Senhor vai permitir, Senhor? A gente orou, a tua igreja buscou. A gente fez tudo o que o Senhor falou. E ele chegou e eu abracei ele angustiado e chorando. Eu falei, já era. Ele falou assim, não, está ganhando. Né? Foi no começo. Está de 70 para... Eu falei, não vai ganhar. Fiquei nervosa, eu falei, não vai ganhar. A igreja não se uniu. Não vai ganhar. E aconteceu, né?
O diabo conseguiu fazer o que ele queria fazer, né? E eu falei para o Senhor, falei, Senhor, como é que pode? Como é que vai ficar a tua igreja? Os crentes vão ser motivo de deboche, eu vou ser motivo de deboche, Senhor. E aí? E Deus falou assim para mim, você está preocupado com você passar vergonha ou com o que eu estou no controle? Você vai ficar revoltada por se cumprir a palavra, para o meu filho voltar e buscar a minha igreja? É isso que você está fazendo? Você está revoltada porque a minha palavra está se cumprindo? Irmãos, pensa. Já chega, Senhor, já chega. Eu entendi. Mas eu fiquei mal, irmãos. Eu fiquei mal porque no meu conceito, na minha visão, foi tudo em vão. E não foi. Deus tem propósito em tudo. E o propósito de Deus para este tempo é levantar a igreja para buscar o avivamento. Você quer esse avivamento? Aí, igreja, vamos acordar? Não estou brincando aqui, não. Você quer esse avivamento? Quer mesmo? Você está disposto a ser moído como uma azeitona para sair o óleo? Porque o Senhor, Ele vai moer a igreja dEle como uma azeitona para sair o óleo. Se as igrejas estão clamando por avivamento, meu Deus, acabou o tempo. Significa que o chicote vai estralar. Porque arrependimento avivamento é arrependimento. Os púlpitos estão podres. Podres, irmãos. O que a gente tem visto nos púlpitos é algo absurdo. Eu tenho que correr aqui para... O Senhor fala assim, precisamos ter convicção do nosso pecado e um arrependimento sincero. Mateus 3,8, deem frutos que mostrem arrependimento. Se arrepender não é pecar mais. Se arrepender não é pecar mais. Salomão, quando ele foi consagrar o templo para o Senhor, né, ele orou pelo povo. E o Senhor falou isso. Se o meu povo se humilhar e orar, se arrepender, é isso, né, pastor? E buscar a minha face. Não sei se foi. 2 Crônicos 7,14. Então é isso, querido. A primeira condição é se humilhar e orar. O primeiro som que vem de um avivamento, queridos, não é barulho, é gemidos. Gemidos! Você está disposto a gemer na presença do Senhor? Você está disposto a gemer na presença do Senhor? Gemidos inexprimíveis. Coração quebrantado, coração rasgado na presença do Senhor. O profeta Joel, ele fala lá, acho que no capítulo 2, para o povo, Deus não está preocupado com vestes rasgadas, porque era costume daquela época, quando o povo estava passando por um momento de grande conflito, de grande tribulação, de grande opressão, eles se rasgavam suas vestes, como sinal de humilhação. Deus não quer suas vestes rasgadas, Ele quer o seu coração rasgado na presença dEle. Ele quer o meu coração rasgado na presença dEle. O primeiro som, querido, tem saído do nosso coração, é o som de gemidos. Gemidos de arrependimento. Chorar pela presença do Espírito Santo de Deus. Você tem chorado pela presença do Espírito Santo de Deus? Você tem chorado? Avivamento sem arrependimento, queridos, eles não passam de 4 paredes. Se você não se arrepender, esse avivamento que você supõe ter, ele não passa de 4 paredes, ele não vai impactar nem a sua própria vida. Todos os avivamentos da história, o que marcou não foram os milagres, foram o arrependimento daquelas pessoas. A vida deles foram transformadas. Está na hora da igreja parar de brigar, né? Está na hora, né? É um tal de minha placa é melhor que outra placa. Isso é muito sério, irmãos. Eu sinto vergonha de certas coisas na rede social. Sinto vergonha. Irmãos brigando, irmãos discutindo. O que mais a gente viu nessas eleições foi isso. Eu mesmo briguei. Acho que eu briguei. Como é que uma pessoa que diz ter Cristo no coração, conhecer princípios bíblicos, optar por entendeu? E apoiar uma pessoa totalmente
totalmente contra os princípios da palavra de Deus. Como pode isso? Não tem como. Eu briguei várias vezes, falei, Senhor, me perdoa, não faço mais. Fui lá de novo. Senhor, me perdoa, não faço mais. Fui lá de novo. É complicado. 20% dos evangélicos votaram. 20% dos evangélicos votaram no sujeito. E aí? Tu quer que eu tenha paciência com essas pessoas? Não tem como, né, irmão? Não tem como. Porque ele vai ferrar a vida dele e a minha. Se fosse só a dele, ainda dava, mas não dá, né? Eu estou no mesmo barco. Mas a gente vai orar. Uma das coisas que me assustou e que me deixou triste foi isso. Houve um mover. Deus mandou a igreja se levantar para clamar. E na primeira batalha que a gente perdeu, a igreja calou-se. Não se vê mais. Não se vê mais convocação. Não se vê. A igreja aceitou o barco, seguiu o barco. Ah, ganhou, Senhor, então vamos navegar. Não, queridos, não para de orar. Não para de orar para Deus fazer. E Deus vai fazer. Mas agora é diferente, agora vai doer. Agora a igreja vai ter que aprender. Aprender a se posicionar como reino nesta terra. Nós somos diferentes. Nós somos sacerdócio e você é embaixador de Cristo. O que o embaixador faz numa nação, querido? Ele representa a sua nação. Que nação você tem representado? Me fala. Eu não vou representar essa daqui. Minha nação é o céu. É a Nova Jerusalém. Então não me peça para me calar, porque eu vou falar. Mesmo pedindo perdão para Deus depois, mas eu vou falar, Senhor. A igreja precisa voltar aos fundamentos da palavra. Acabou meu tempo, gente. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não viver os padrões deste mundo, mas os padrões do reino. Eu acabei de falar. O método para o avivamento, queridos, não mudou. O método para o avivamento não mudou. É joelho no chão, é quebrantamento e arrependimento. Deus, Ele não vai se amoldar. Ele não vai se amoldar aos nossos padrões. Não. Pode esquecer. Nós temos que nos amoldar aos padrões de Deus, da palavra. Então, o avivamento tem que ter arrependimento. Avivamento não é produzido pelas técnicas humanas, mas pela palavra de Deus. Eu tenho que pular muita coisa aqui. Misericórdia. É Deus para o homem, não o homem para o Deus. É tempo de se posicionar, igreja. É tempo de se posicionar. Queremos um avivamento, mas não renunciemos àquelas horazinhas de Netflix. Queremos um avivamento, mas fazemos um devocional raso. Pitbull ali, o Luizinho. Queremos um devocional raso, não gastamos tempo na presença do Senhor. Queremos um avivamento, mas não renunciamos uma horinha de sono. Queremos ser um John Wesley. Quem não quer? Eu quero. Mas não andamos meia hora a pé, porque não conseguimos nossa carona, não conseguimos o Uber. Então ficamos na igreja, ficamos em casa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou perguntar com ousadia. Quando você não vem na igreja no domingo, deixa eu te perguntar, o que você faz na hora do culto? Eu sempre tive essa curiosidade. Eu vou começar a perguntar para os meus discípulos a partir de hoje. Esteja certo que no domingo que você não vinha, eu vou te chamar e falar assim, na hora do culto, da 1 às 5, às 17h30, o que você fez? Se encheu de filmes, ficou jogando? E aí? Tirou licença para matar, roubar e se prostituir? Complicado. É sério, irmãos. Dependemos de carona. Queridos, eu venho a pé para a igreja. De semana. Por quê? A bonita aqui não tirou carta para dirigir. Um carro na garagem, detalhe. Por que não tirou carta para dirigir? Porque eu tenho um homem que ama me servir. Fazer tudo o que eu quero. E sempre foi o meu motorista. Só que agora o horário de serviço dele não dá mais.
Eu venho a pé. Sabe por que eu venho a pé? Eu falo que eu moro em Dubai, o lugar que o Uber não vai. Lá não vai Uber, certa hora não vai Uber, porque tem que passar por uma zona de perigo, eu acho. Eu não acho perigoso lá. Eu amo, parece que eu moro em Alphaville, você deixa o portão aberto a noite toda, ninguém entra. Então eu amo morar lá. E eu venho, queridos, eu venho a pé para a igreja. Eu ando meia hora, não, 40 minutos, 1 hora, né, filho? 40 minutos, faça sol, faça chuva. Já levei muitos banhos dos ônibus na poça da água. E eu, oh, aleluia. Já levei muitos. Isso não me impede de servir ao Senhor. E andar a pé não me impede de servir ao Senhor, porque eu tenho convicção e eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O último, irmão, eu vou ter que pular. Ortodoxia defeituosa. Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Vivemos uma apostasia da palavra do Senhor. Quem já detectou isso? Igrejas que adaptam a palavra ao pecado do membro. Não, dá para dar um jeitinho aqui, pode ficar adulterando, não tem problema não. Pode ficar aí, só não deixa ninguém descobrir. Seu dízimo é melhor. Se eu perder você, vai afetar o caixa da igreja. E ela vai encaixando o pecado, vai encaixando o pecado. E o pecado tem tomado conta dos púlpitos. Pastores não confrontam mais pecados. Eu vejo muito isso aqui. Quem me conhece, gente, eu sou esquisita mesmo, pode falar que sou esquisita. Eu não consigo muito ficar, eu sou cearense, né? Mas uma coisa que eu admiro no meu pastor, ele não tem medo de confrontar. Vai perder, mas a minha parte o Senhor não vai me cobrar. Das minhas mãos o Senhor não vai me cobrar. E ele tem confrontado. Se você é inteligente, um pouquinho que seja, aceite o confronto. Porque é para o seu bem. Encaixam a palavra ao pecado do irmão. Olha o que diz aqui Apocalipse 22:19. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritos neste livro. Pastores abrindo mão de princípios bíblicos para viver uma vida totalmente fora da santidade do Senhor. Você abrindo mão de princípios bíblicos para manter este pecado que vai te levar para o inferno. Lamento te dizer, se você não abrir mão deste pecado, ele vai te levar para o inferno. João 14:15, eu acho que eu não coloquei, eu vou encerrar com ele. Se me amas, guardai os meus mandamentos. O tempo que você está sem orar, denuncia a sua aproximação de Deus. O tempo que você está orando, denuncia a sua aproximação de Deus. E se você ama o Senhor, você vai guardar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Se o avivamento não tocar as suas estruturas, não tem como você experimentar o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, ele toca nas nossas estruturas. Precisamos sentir o fogo do avivamento queimando de novo em nós. Nós temos vários avivamentos na história. Vários homens que impactaram a história. Natália, vem cá, é rapidinho. Eu não ia, não. É rapidinho, Luizinho. Vem ler aqui. Eu ia ler e falei para a Natália, guarda aí, se eu precisar, você lê. É rápido. Fala, eu vou citar acho que uns 5 homens que impactou a história com o avivamento, porque renunciaram à sua vida. Entenderam que eles estão aqui para fazer a diferença. Eles entenderam que eles só têm um chamado. Você só tem um chamado, irmão. Impactar o mundo. Eu, com muitos anos de convertida aqui,
eu aprendi e descobri que o inferno tem portas. E se tem portas é para entrar, não é? Entrar e saquear as vidas. Só que tem muitos que entram e vai fazer parte do inferno. Porque não tem coragem de trazer. John Wesley foi o fundador do movimento metodista, hoje uma das maiores denominações do mundo. Destacou-se por sua vida piedosa e pelo metódico estudo da palavra. Ganhou, junto com o seu grupo, o apelido de metodista, que acabou se tornando o nome oficial de sua denominação. Multidões de cerca de 5 a 10 mil pessoas afluíam para ouvir seus sermões. Era comum nesses cultos os pecadores acharem-se angustiados e começarem a gritar e a gemer. Charles Spurgeon, após sua conversão, juntou-se à comunidade batista em Cambridge. Por 40 anos pregou para imensas audiências e ganhou cerca de 10 mil almas para Cristo. Entrou para os anais da história eclesiástica como o príncipe dos pregadores. Fundou o colégio de pastores e, até sua morte, treinou cerca de 900 pregadores. Dwight Moody, convertido aos 17 anos, começou seu ministério como professor de escola dominical, chegando a reunir 1.500 crianças aproximadamente. Vocês entenderam? Pode. Quem você quer ser? Quem você quer ser? São homens como você. São pessoas limitadas como nós. E elas marcaram a história. Elas entraram para a história. Não estão mais nem aqui, mas elas se eternizaram na história. Você quer ser eternizado na história como o quê? Como aquele que tem envergonhado o Senhor no seu trabalho, com seu mau testemunho? Ou como aquele que tem feito a diferença por onde você passa? Está na hora, queridos, de tirar os nossos entulhos. Está na hora de tirar as nossas sujeiras. Está na hora de falar, Senhor, faz de novo, faz de novo. Faz como foi no primeiro amor. Essa semana eu fiquei assim, eu falava, Senhor, faz de novo. Ah, Senhor, que saudade. Que saudade, como foi da primeira vez que eu experimentei o fluir do Teu Espírito. Experimentei muitas vezes já. Mas a primeira vez a gente nunca esquece, como diz, né? E eu comecei a lembrar aquela vigília. Que eu estava numa escada, em forma de L. E eu era batista tradicional, eu fui fundada em princípios tradicional, estrutura totalmente tradicional, e conheci meu esposo do avivamento, do pulo, do grito, do choro, do repepé, do posso subir. Cheguei na igreja um dia que ele me levou para visitar, era uma casinha, estava em construção ainda, e aquela poeira, essa massa aqui, essa coisa aqui, perde feio para aquela cena que eu vi. E eu estava naquela escada e vi aquilo acontecendo e meu coração começou a ficar triste. Eu comecei a me sentir não fazer parte daquele lugar. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei, para mim não existe. Queridos, e o Espírito Santo me tomou de uma maneira sobrenatural. Eu nunca esqueço aquele dia. Eu consigo visualizar cada detalhe. E eu fui como uma gelatina. Blá, 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 blá. Parei lá no meio de todos. E lá eu dei o meu show. Acho que das 3 da manhã às 6, né? Sozinha. Acabou a vigília, todo mundo foi comer e eu lá no meu repepé com o Espírito Santo de Deus. Sendo cheia, sendo transformada. Eu estava possessa? Não, eu estava lúcida. Eu via meus irmãos lá na cozinha, mas eu não conseguia parar de sentir aquela presença. E aquele dia marcou a minha vida para sempre. E aquilo me fez chegar até aqui. Aquilo me fez vencer todas as frustrações, todas as dores que eu já passei até aqui. Eu lembro, o Espírito Santo está comigo. Por que eu vou ter medo? Queridos, Jesus ressuscitou. Por que você vai ter medo? Por que você tem medo? Quem quer? Quem quer experimentar?
esse avivamento? Quem quer sentir de novo? Eu espero que esse seu olhar perplexo seja porque você está sendo transformado. Porque se for de indiferença, meu irmão, misericórdia. Eu quero te convidar, somente aqueles mesmo que quer, se arrepender e clamar pelo Espírito Santo de Deus e falar: Espírito Santo, faz de novo. Você vir aqui à frente. Ou se ajoelhar, fazer assim.